Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o plano de estudo tutorado do 8º ano Ensino Fundamental do segmento Arte. Esse é o volume 3 e essa é a nossa autocorreção, um momento também de tirar dúvidas sobre como responder as questões. As aulas já foram dadas e aqui nós vamos apenas fazer uma revisão muito rápida para entender melhor as perguntas. Foi enviado para vocês um formulário onde deverão ser colocadas as respostas. Você vai precisar logar o seu e-mail, certo? E a partir do seu e-mail você vai conseguir passar à próxima página. Todas as páginas, cada página do formulário é uma semana. Então, quem já entregou as semanas anteriores, tudo bem, deixa em branco. E passa a preencher a partir da semana que você ainda não entregou. E só as respostas, não precisa copiar as perguntas, não precisa elaborar muita coisa, assim, é resposta objetiva, clara, e só as respostas mesmo, certo? Aqui no volume 3 da primeira semana, vocês estudaram na temática, né, música, história da arte, mas dentro desse contexto vocês falaram sobre a dublagem. Essa profissão de dublador é uma profissão que nasceu junto com a televisão, com o rádio. Começou no rádio, com as pessoas lendo histórias, né, nas radionovelas. Depois, quando nasceu a televisão, veio para a televisão pela necessidade de colocar dublagem em personagens estrangeiros, em traduções. Então, é uma área muito ampla que cresce sempre a cada dia. Existem vários dubladores já famosos que vocês ouvem as vozes, né, dos filmes, das traduções estrangeiras, e eles recorrentemente fazem dublagem de personagens que entram para a nossa história auditiva. A gente passa a reconhecer a voz do personagem até em outros personagens que o dublador faz trabalho. Então você vai aqui, por exemplo, na primeira questão, você vai fazer justamente uma pesquisa e responder o que é o radioteatro, né? Que vem dessa cultura da radionovela. Novelas que eram histórias que eram contadas por meio do rádio e as pessoas só ficavam ali ouvindo, não tinha imagem. Então vocês vão fazer essa pesquisa, pode pesquisar na internet e escrever aqui alguma coisa sobre isso, né? Lembrando que a resposta vai entrar aqui no formulário, não no PDF, que não dá para escrever no PDF. Então você vai escrever aqui no formulário, e se o seu PET for impresso, você pode escrever no PDF, que depois a professora corrige, ou né, você pode mandar um print também, um print ou uma fotografia. A voz é dos instrumentos de comunicação que temos, né? Profissionalmente, a maneira como uma pessoa se expressa por meio da sua voz. A voz é um dos instrumentos de comunicação que nós humanos temos. Profissionalmente, a maneira como a pessoa se expressa por meio da sua voz é essencial para a construção de seu desempenho técnico e de um bom relacionamento interpessoal no ambiente familiar, no ambiente particular e no trabalho. A nossa voz fala muito sobre o nosso estado de ânimo, sobre o nosso humor, sobre nossas disposições e mal-humores também. Então, assim, esse exercício, ele é um exercício prático, que você vai gravar um podcast com um texto que você escolher e você vai fazer a leitura desse texto em voz alta e gravar esse áudio. E depois que você gravar, você vai ouvi-lo e vai construir essas anotações, né? Você vai dizer o que você achou do seu tom de voz, se ele é grave, se ele é agudo, se ele é baixo, se ele é alto, se ele é lento, se ele é rápido demais. Como está a sua dicção? A dicção é essa performance da voz, né? E se há alguma entonação, se você canta, se você fala meio como quem canta, qual o ritmo da sua voz? Você vai tentar responder essas questões aqui a partir da sua própria gravação e depois vai trazer aqui para o formulário, certo? Aqui você vai, na questão número 3, você vai
pesquisar o que é o TikTok. Você já sabe o que é o TikTok, né? É um espaço para colocar música, dança, imagens, fotografias, pequenos vídeos, pequenos podcasts. Então você vai pesquisar isso e se você tiver um TikTok, você pode apresentar o link para a professora conhecer, mostrar o que você faz lá no TikTok. E se você tiver algum amigo que tem também, enfim, se você tiver uma conta, você já pode mostrar aí o que você anda fazendo no TikTok, certo? É só isso. Na semana 2, o tema foi artes visuais, né? E dentro do contexto de história da arte, vocês viram a videoinstalação, que é a imagem, né, que é projetada, né? A videoinstalação ela é uma projeção da imagem em algum suporte, né? Vocês estudaram isso. Aqui tem alguns exemplos. Nós vamos para as atividades. Observe a instalação abaixo, é uma instalação de uma artista que colocou, né, vários vasos sanitários dentro de um espaço na Praça 7 e ficou lá durante um dia inteiro a instalação artística com 60 vasos sanitários. E aí dessa performance você vai extrair o que isso quer dizer, o que esse artista quis dizer, né, em relação a essa instalação. Você precisa pesquisar um pouquinho, entrar aqui no site, ó, só você clicar aqui que você já vai sair lá no site, ó, vamos experimentar. Vou abrir aqui num novo separador, esperar ele carregar e já vou até tentar mostrar aqui para vocês. E é assim, você consulta, aperta aqui, olha, já vai parar em outra página. Ó, o meu tá carregando aqui em outra página. Com vaso chama, olha, aí vai para uma reportagem, instalação artística com vaso sanitário chama atenção em Belo Horizonte. Aí aqui vem toda uma explicação, contendo, né, uma explicação que vai ajudar você a entender o que foi essa instalação para você responder aqui a sua questão, certo? E é uma resposta pessoal, cada um vai ter a sua interpretação. Pensando na arte e tecnologia, você vai criar um projeto em que o observador possa interagir com a sua obra de arte virtual, porque não dá mais para a gente fazer alguma coisa no campo físico. Então você pode tentar elaborar alguma vídeo, instalação, projetar na parede da sua casa alguma coisa, filmar, fotografar e tentar alguma coisa para comunicar alguma mensagem. Procura pensar em alguma coisa que você queira falar nesse momento e criar com o seu trabalho. Se alguém precisar de ajuda, me chama no particular, mas a ideia aqui da questão é essa, é você usar o seu aparelho celular, criar uma obra de arte virtual, pode ser uma fotografia, um pequeno vídeo, né, um pequeno TikTok, se você tiver, e mostrar, né? Você pode colocar no você pode colocar no formulário o link, né? O link de onde está o seu trabalho para que eu possa olhar, certo? Muito bem, é um trabalho prático. Se você não conseguir fazer, você escreve lá no formulário por que você não conseguiu. Eu tentei fazer, mas não consegui, para a gente tentar te ajudar, tá? Então, são características de uma videoinstalação: interatividade e participação do espectador, obras estáticas produzidas com materiais duráveis como mármore, madeira, ferro, exposições não realizadas apenas em museus de arte, não exige nenhum conhecimento tecnológico. Bom, se é videoinstalação, a gente vai precisar, né, mostrar isso para alguém, então o espectador precisa ver, né? Então vai haver interação, né? O espectador estará vendo o seu trabalho. E alguns trabalhos podem ter outros tipos de interação. Marque a imagem que representa uma instalação. Então você vai escolher aqui qual dessas imagens é uma videoinstalação, ou seja, tem imagem, áudio e exposição, né, projeção em paredes, projeção em objetos. Geralmente os vídeos de instalação têm projeção, tá? Então é muito simples, você escolhe e depois põe a resposta aqui no formulário para a gente saber o que você encontrou. Na outra semana vocês viram teatro, né?
Então viram improvisação, processos colaborativos, e a história do teatro está dentro da história da arte, que está dentro da história da humanidade. Dentro desse contexto, vocês falaram sobre o teatro do absurdo, né? E falaram sobre Samuel Beckett e outros que também fizeram parte desse teatro do absurdo. E aqui tem algumas atividades que vocês terão que responder depois que vocês assistirem lá a aula. O fim da partida, do Samuel Beckett, é uma representação desse teatro do absurdo, quando duas pessoas se encontram e uma pergunta para a outra se ela, como você me vê? E ele fala, eu vejo muito mal. E você? Aí ele também, eu te vejo muito mal. Então, assim, melhor assim, melhor assim. O que isso quer dizer? Né? Quando uma pessoa diz que não está vendo a outra muito bem, que está vendo mal, e aí ela responde, né? Ah, melhor assim, melhor que você me veja muito mal. O que será que ela quer dizer com isso? Então, aqui na resposta da letra A e da letra B, é exatamente isso que você vai ter que dizer. O que o trecho acima causa em você, né? Um estranhamento, né? Essa coisa de ver mal, ver bem, não ver direito, e mesmo assim isso ser legal, então melhor assim, melhor que você me veja mal do que você. Então aí é que você vai dizer, né, o que você compreendeu dessa frase no final, desse contexto, que é melhor assim mesmo. Você me vê mal, mas é melhor que você me veja mal desse jeito mesmo. Eu quero saber o que vocês entenderam disso, tá? Você vai responder lá no formulário, não esquece. Agora você vai criar um diálogo absurdo, como aquele que a gente acabou de ver, né? A regra do diálogo é uma resposta que não faça muito sentido, que a gente fica se estranhando, né? Tentando descobrir o que a pessoa quis dizer com isso. Então aqui tem até mais um exemplo, né? Mãe, posso pegar o algodão? Pode, está na geladeira. Onde? Ah, pesquisa aí aquela princesa. Aí, como assim, né? Você vai ter que desvendar um enigma para entender onde está esse algodão, que algodão é esse, o que ela está falando. Então é um diálogo assim que o teatro do absurdo trabalhava com ideias assim desconexas, né? Ou ideias assim paradoxais, fala uma coisa, fala outra, coisa com coisa. Então eu quero que você tente criar aqui uma coisa pequena, mas que simbolize isso, né? Um diálogo que um fala uma coisa, o outro entende outra, responde de uma maneira absurda. E aqui na questão número 3, que você já fez o texto, na questão de cima, você vai desenhar ou fotografar alguma ideia, né? Alguma representação da sua ideia. Pode fotografar, pode desenhar, pode fazer uma colagem, o que for mais fácil para você, tá? O que for mais expressivo também. A linguagem que você conseguir se expressar melhor, desenho, colagem ou fotografia. Na semana 4, o tema abordado foi artes integradas dentro do contexto da história da arte, dentro do contexto de processos de criação. Aqui a aula foi sobre linguagens artísticas, vocês viram um pouco das características, exemplos, né, do que são filmes, música, teatro, design, moda, videogame, fotografia, dança, quadrinho, desenho. Vocês leram frases e o resultado disso é que vocês aprenderam um pouco sobre as linguagens artísticas, que todas as linguagens artísticas traduzem as suas impressões, as suas expressões. Nas atividades, você vai falar um pouco dessas linguagens, mas assim, você vai dizer qual delas, com qual linguagem você se identifica mais. Né? Qual a linguagem que você se identifica mais e por que você se identifica mais. Então, se você escolher fotografia como linguagem que você gosta mais, você vai explicar por que você gosta mais da fotografia. Só isso também. E responde lá no formulário. Aqui também, muito simples, né? Você tem um mapa representativo aqui das artes visuais e você vai completar esse mapa com as artes que não foram citadas acima. Então você vai completar aqui com algumas linguagens das artes que não estão acima. Por exemplo, não está aqui em cima a arquitetura, né? Ó,
A arquitetura não está aqui, então ela pode entrar aqui, né? A arquitetura, a poesia, olha, outra que não está aqui, ó, arquitetura, poesia, literatura também não está, a pintura, a escultura, vendo? Tem várias linguagens que não estão ali em cima, mas que também são visuais, né? A poesia, a literatura é visual? Você precisa ler, né? A palavra ela é também imagem, né? Então você pode colocar aqui também, tá? E entender que tudo que precisa da visão passa a ser arte visual, né? Passa a carecer, né, da nossa visão. Claro que a linguagem literária e poética, elas podem ser lidas. Então, a partir do momento que uma outra pessoa lê, e se eu sou cega, eu não posso ver, eu vou ouvir, né, a palavra, mas também vou imaginar através do pensamento, eu vou ter imaginação sobre aquelas palavras que eu estou ouvindo. Então, de certa forma, eu vou precisar também fazer uma arte visual para entender as coisas que eu estou ouvindo. Você pode colocá-las aí também. Então, nesses balãozinhos abaixo, vocês vão representar com palavras que representem sentimentos que as linguagens lhe causam. Então, por exemplo, música. Qual sentimento a música causa em você? A dança? Qual sentimento? O teatro? Claro, depende, né? Depende da música, depende da dança, depende do teatro. Pode causar alegria, pode causar melancolia, até tristeza. Mas você vai procurar lembrar assim das músicas que você ouve, das músicas que você gosta e essas sensações que as músicas lhe passam. Agora, sobre a semana 5, o tema foi artes integradas, né, que trouxe um pouco da história, uma introdução sobre a história do design, a história da arte. Nós vimos até a escola de Bauhaus, né, e falamos sobre o que é o design, o que é a arte, o que pode ser arte dentro desse contexto. Aqui no caso, o designer, ele é um profissional que soluciona problemas, né? Então tem o design gráfico, tem o design de interiores, o design de videojogos, de moda e de muitas outras coisas, né? Então, assim, o design, ele atua nesse mercado de imagens que resolvendo problemas, criando soluções. Aqui no exercício, na primeira atividade, o exercício é você criar, né, mostrar qual é a sua moda, qual é o seu estilo. Você pode fazer desenho, você pode fazer uma colagem com material de revista, de jornal, e você pode fazer até uma fotografia, né, um autorretrato seu, vestindo a roupa que traduz o seu desenho, que traduz a sua moda, o seu estilo, e anexar junto ao formulário. No formulário você responde o que você fez por escrito, certo? Aqui no Complete você vai escolher as duas palavras que são qualidades de um designer que um designer precisa ter. Então aqui tem algumas opções e parece que a criatividade e bom senso é a mais promissora aí, né? Todo mundo precisa ter criatividade e bom senso. Bom senso é a criatividade para criar, né? As soluções, os objetos, as roupas, os desenhos dos objetos, os desenhos das roupas. E o bom senso, e o bom senso para você resolver o problema agradando o seu cliente, né? Agradar o seu cliente. Como aqui no caso, vamos ver se essa escada que esse designer criou agradou o cliente. O cliente tinha pouco espaço, precisava de uma escada. Olha o espaçozinho num corredor que ele tinha. Ele precisava construir uma escada para levar aqui para um segundo andar, que parece que não é um segundo andar assim de muito movimento. Então o designer criou essa escada, que aparentemente de frente nem parece uma escada, parece uma porta, né? Mas quando olhada assim de cima para baixo, você vê os degraus, né? Então aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, vai subindo assim zigue-zague. O zigue-zague ele economiza bastante espaço. Então aqui ele resolveu o problema do espaço, criou uma escada e resolveu. Mas será que essa escada é boa? Será que está faltando alguma coisa? Será que está perfeita? Vamos ver. Essa escada serve para todo mundo? Para criança, para idoso, para uma pessoa com deficiência? Então, todos esses detalhes precisam ser pensados na hora que
O designer está criando a solução, está criando o objeto. E aqui na letra A você vai justamente pensar sobre isso. O que você achou do designer dessa escada? Você gostou? Parte do princípio que você gostou primeiro, gostou ou não gostou? Depois, ela funciona? Serve para subir? Ela serve para a função que ela realmente precisa ter, que é de ser uma escada? Então, não basta gostar, ela precisa ser útil, não basta ser bonita, ela precisa ser útil, ela precisa ser usada. Então, aqui então você vai começar assim, responde se você gostou e depois se ela serve para ser usada. A função que ela de escada funciona? E aqui na outra questão ela vai pensar um pouco sobre essa acessibilidade e a funcionalidade, né? Se ela funciona muito bem, se ela está adequada, se qualquer pessoa pode usar. E há alguma coisa faltando nessa escada? Na aula nós vimos que está faltando alguma coisa nessa escada, né? Falta um corrimão para que as pessoas possam se segurar e subir. Assim mesmo, essa não é uma escada para uma casa de um idoso, para casa que tenha criança, porque ela é muito vertical, né? Então é uma escada que oferece algum risco na segurança. Não é qualquer pessoa que pode subir nessa escada e assim mesmo para um jovem, para uma pessoa mais jovem, precisa ter um corrimão aqui para a pessoa se segurar, né? Caso venha escorregar. Então é uma escada que está aí, né? Ela é bonita, ela resolveu o problema do espaço, mas ela ainda tem algumas deficiências, assim, né? Pelo menos o caso do corrimão é notável que precisa de um corrimão aí. Bom, aqui o outro exercício, para quem gosta de videogames, vai resolver isso muito fácil, né? Porque você vai pensar no videogame, nas paisagens do videogame, nos cenários do videogame e nos personagens do videogame. Aí aqui você vai tentar criar dentro desse cenário os personagens, você vai acrescentar. Você pode usar colagem, você pode fazer uma colagem virtual também, no seu computador, no seu celular. Tem alguns aplicativos, eu até deixei lá na página do WhatsApp os aplicativos que você pode usar para fazer esse trabalho, certo? Durante a semana 6, vocês estudaram artes integradas, artesanato, dentro da história da arte também. Artesanato, tudo que é manufaturado pelas mãos dos homens, pelas mãos das pessoas, pode ser entendido como artesanato, se são objetos que trazem alguma função ou mesmo decoração. Aqui em Minas Gerais, né, foi estudado os objetos do artesanato de Minas Gerais, foram estudados, e a pedra-sabão, o estanho, que é muito recorrente aqui, a madeira, a cerâmica, tudo isso é muito recorrente aqui no artesanato de Minas Gerais. Aí aqui nas atividades vocês vão responder de um modo muito simples. Observe a imagem e responda qual tipo de matéria-prima foi usada, né? Essa é a namoradeira, uma peça muito recorrente, muito familiar dos mineiros. E aqui a gente quer saber sobre de qual material ela foi feita, se foi feita de barro, pedra, sabão, de estanho ou fibra de palha. Faltou até a madeira, porque algumas são feitas de madeira, mas essa não foi feita de madeira, foi feita de um desses materiais aqui. Com relação às características do artesanato, é correto afirmar que o artesanato é menos importante que um trabalho artístico industrializado. O artesanato tem elementos de memória popular, pois a matéria-prima é retirada da própria região. Para fazer artesanato é preciso ter formação acadêmica. O artesanato brasileiro tem as mesmas características em todas as regiões. Então aqui você vai escolher a resposta mais certa de acordo com esse texto que foi estudado acima na aula. Faça uma pesquisa sobre as características da pedra sabão, que é uma pedra mineira, né? Tem bastante aqui em Minas Gerais. E cite um artista que trabalhava com esse material. Então é um trabalho de pesquisa pessoal, cada um vai ter a sua resposta e você vai fazer e depois colocar aqui no formulário, tá? Lá na semana
5 do formulário. Já aqui estamos na semana 4, vai passando o formulário e vai chegando aqui na semana 5. Aí aqui você vai dar a resposta, certo? E enviar o formulário. Então é isso, tudo muito simples, tudo muito prático de fazer, é só uma introdução, os estudos não são assim profundos a ponto de exigir que você passe muitas horas estudando. Eu espero que vocês consigam fazer e se precisarem de ajuda, manda lá um WhatsApp que eu respondo. Até logo!